o amor mais inusitado que existe. É aquele que aproxima pessoas de realidades diferentes. É improvável que um magnata se apaixone por uma mendiga? Creio que a resposta seja sim, mas não para aqueles que acreditam no poder do amor. Em uma cidade agitada, dois mundos são distantes: o do empresário bem-sucedido e o da mendiga sonhadora. Suas vidas colidiram de maneira inesperada, como se o destino tivesse traçado um caminho improvável. Lúcio Montenegro, o magnata dos negócios, vivia em sua torre de marfim. Seu império financeiro era vasto, mas seu coração permanecia frio e solitário. Ele nunca precisara de ninguém além de si mesmo. Certa tarde, depois de atender uma ligação no celular, caminhou até a entrada do prédio de seu escritório quando ouviu alguém gritando atrás dele. Assustado, virou-se e viu uma mulher em farrapos correndo em sua direção. Imediatamente apressou os passos, com medo de ser alguma emboscada para roubá-lo. A mulher, percebendo que ele tentava se afastar dela com medo, disse: "É o seu celular, moço. O senhor deixou cair no chão." Ao ouvir o que a mendiga disse, passou a mão no bolso da calça com a certeza de que seu celular estaria ali. Não estava. A mulher então lhe disse: "O senhor pensou que colocou o celular no bolso, mas ele caiu. Eu vi tudo do canto onde estava, senhor." Ele olhou para o aparelho que estava nas mãos sujas dela e confirmou que era o seu. Ficou admirado por uma indigente que certamente estava com fome ter insistido para lhe entregar o celular. Sabia que aquela atitude era rara, portanto, lhe disse: "Como posso recompensá-la por isso?" Ela balançou a cabeça negativamente, dizendo: "Senhor, eu já perdi tudo em minha vida, mas ainda tenho meu caráter e a minha dignidade. Isso não lhe custará nada, não, senhor." Mais uma vez, ele ficou surpreso com a recusa dela em ser gratificada pela boa ação. Agradeceu e continuou o seu caminho. Trabalhou até tarde. Na hora de ir embora, uma densa tempestade caía sobre a cidade e a noite estava muito fria. A meteorologia já havia anunciado a frente fria e todos se abrigavam da melhor maneira possível. Quando o seu motorista conduziu o carro pela rua próxima ao escritório, ele viu aquela mulher encolhida sobre uma marquise. Enquanto o carro se afastava, a sua mente não parava de pensar: ela não vai resistir ao dilúvio e à friagem que haverá essa noite. Certamente morrerá. Penalizado pela situação desfavorável da indigente, deu ordens ao motorista para ele voltar e parar em frente a ela. Ele saiu do carro em direção à marquise e lhe disse: "Você vai morrer de frio se ficar aí nessa marquise. Vá para sua casa, moça." Ela olhou para ele e o respondeu: "Eu sei, meu senhor, mas não tenho para onde ir. Deus há de me ajudar nessa chuva. Eu tenho fé." Ela falou e se encolheu dentro dos cobertores velhos e rasgados. Sem ter condições de deixá-la ali à espera de um milagre, ele disse: "Entre no meu carro. Hoje você não dormirá na rua. Entre logo, pois aqui fora está muito frio." Ela saiu do meio dos cobertores e entrou no carro.
No caminho, ele pôde observar algumas lágrimas que rolavam silenciosas naquele rosto sofrido, mas não disse nada. Quando chegou na mansão, encontrou a irmã e a governanta, a quem pediu que levasse a mulher para um dos quartos disponíveis na área dos empregados e lhe desse toda a assistência que necessitasse. Marta, a irmã de Lúcio, quando soube que ele havia levado uma mendiga para casa, disse: "Você está maluco, Lúcio? Trazer uma indigente para nossa casa? Marta, creio que essa propriedade ainda seja minha e eu tenho o direito de receber quem eu quiser nela. Você concorda?" respondeu ele. Marta ficou indignada com a presença da moça na mansão. Sem falar mais nada, retirou-se zangada, enquanto a indigente se sentia como uma intrusa e envergonhada pelas palavras da irmã dele. Depois de descansar, ele foi até a área dos empregados para ver se tudo estava bem. Bateu na porta e ela a abriu. Por um momento, ele não acreditou que aquela mulher que ele levou para casa era a mesma que o atendeu. Ainda sob o impacto da surpresa, perguntou: "Você está bem?" Ela respondeu que sim com a cabeça. "Qual é o seu nome?" perguntou ele. "Clara." "Mas você é jovem, Clara. Eu pensei que fosse uma idosa." Consigo pensou: jovem e extremamente bonita. Mas o que a fez se tornar uma mendiga? Clara aproveitou o momento para agradecer pelo abrigo, pelas roupas e alimentos que a governanta havia lhe dado. Ela sabia ser grata e sabia também que as pessoas não ajudavam os indigentes, muito menos um homem tão rico como aquele. Rico e bonito, pensou ela. Na manhã seguinte, Lúcio pediu que a governanta informasse a Clara que ela poderia ficar no quarto o tempo que quisesse, pois o clima ainda estava ruim. Ele, que era um homem que não tinha problemas em conquistar a mulher que quisesse, não conseguiu tirar a imagem da bela Clara de sua cabeça durante o dia no trabalho. Nunca desejou tanto chegar em casa logo como naquele dia. Quando chegou em casa, deu ordens à governanta para que avisasse a Clara que ela iria jantar com eles. Pediu que ela lhe entregasse umas bolsas com roupas que havia comprado para ela se vestir adequadamente. Na hora marcada para a refeição, Clara surgiu linda com o belo vestido, sapato e joias que Lúcio escolheu para que ela usasse na ocasião. Seu coração estava alegre por sentir que, apesar de ser uma sem-teto, foi convidada a se sentar à mesa para jantar. Não chovia mais e a noite estava linda, mas não mais bela que Clara aos olhos de Lúcio. Marta, quando viu que Clara iria sentar-se à mesa para jantar, gritou: "Eu me nego a estar em um mesmo ambiente com uma mendiga." Clara, ao ouvir as ofensas de Marta, saiu da sala se sentindo humilhada. Enquanto Lúcio repreendia a irmã, Clara saiu chorando da sala, alcançou o portão da mansão e voltou para as ruas. Sabia que o sonho seria por pouco tempo mesmo, pois, para uma indigente, a vida confortável não passava apenas de uma esperança. Era da rua, sem casa, sem um abrigo, sem uma esperança. Caminhou pela calçada de cabeça baixa. Estava de volta à sua conhecida de algum tempo, a rua. Encontrou a marquise onde se abrigava. Olhou para os cobertores sujos no chão. Chorou mais um pouco. Uma coisa é usar aqueles cobertores sujos e rasgados quando se está do mesmo jeito, mas com belas roupas, sapatos elegantes e joias, é muito triste.
Enrolou-se nos cobertores e se encolheu no canto para se esquentar. Lágrimas rolavam lentamente pelo rosto e a imagem de Lúcio não lhe saía da cabeça. Consigo pensou: tola, o que você esperava da vida? Que um príncipe encantado fosse lhe tirar das ruas e lhe encher de amor? Contos de fadas não existem. O amor não existe. Dobrou-se sobre o joelho e, chorando, cochilou. De repente, um farol clareou o canto onde ela estava encolhida e ela acordou. Que bom que você está no mesmo lugar, Clara. Eu a encontrei. Que bom! Ela olhou para ele sem esperança no olhar. Encontrar-me para quê, Lúcio? Não está mais chovendo. Eu posso ficar aqui no meu canto. Ele olhou sério para ela e lhe disse: eu quero conhecer você melhor. Quero saber da sua história, da sua vida. O que a fez morar na rua? Acabou de falar e sentou-se no chão ao lado dela. Ela, ao ver a forma desajeitada dele sentar no chão, pois não estava acostumado, riu dizendo: você, como mendigo, não será bem-sucedido. Nem sentar no chão sabe. Os dois riram juntos. Ela lhe contou toda a triste história de sua vida, da perda dos pais ainda criança, dos orfanatos terríveis, da pouca oportunidade e da fé em Deus que a sustentava e lhe direcionava a não roubar e nem a se prostituir. Ele ouviu tudo sobre a vida dela e reconheceu que o mundo sabe ser bem cruel. Por incrível que pareça, os dois passaram a noite ali, naquele canto, sob uma marquise, rindo e conversando sobre as próprias vidas. Uma estranha identificação ocorria entre eles. Quando o dia amanheceu, as pessoas começaram a passar na calçada, estranhando as duas pessoas bem vestidas sentadas no chão como mendigos. Nesse momento, ele lhe disse: Clara, gostei muito de você. Desde o primeiro dia em que me entregou o celular, sabia que era uma pessoa especial. É certo que só percebi o quão bela você era só depois que a vi limpa e arrumada no quarto. Gostaria de te conhecer mais e de te namorar. Você me aceita? Ela riu e chorou ao mesmo tempo, olhando para o céu, dizendo: perdoe-me, meu Deus, pois eu lhe disse essa noite que o amor não existe. Como eu poderia lhe dizer isso? Se o Senhor existe, o amor também. Virou-se para Lúcio e lhe respondeu: sim, Lúcio, meu querido, eu o aceito. Lúcio e Clara viveram um inesperado e grande amor, provando a todos que esse sentimento não se limita à posição social nem à impossibilidade dos fatos, pois tudo é possível para o amor.